Segunda-feira de novo. Alarme, trânsito, trabalho, conta para pagar. Você vive no automático, esperando o próximo salário como se fosse a salvação. Quando eu ganhar mais, vou ser feliz, você pensa. Mas quantas vezes já ganhou mais e continuou vazio? Eu sou Salomão, o homem que teve mais riquezas do que qualquer ser humano que já pisou nesta terra. Tive ouro suficiente para comprar nações inteiras. Conheci todos os prazeres que o dinheiro pode oferecer. E hoje venho te contar algo que pode salvar anos da sua vida. Eu quase perdi minha alma no processo. Quando Deus me ofereceu qualquer coisa que eu quisesse, eu não pedi riqueza, pedi sabedoria. E foi essa escolha que me deu tudo o que você está buscando agora. Porque entendi algo que poucos compreendem. O dinheiro não muda quem você é. Ele apenas revela. Neste exato momento, existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Entre o homem que você é e o homem que você sabe que deveria ser. Entre viver pelos migalhas ou governar sua própria vida. Entre ser escravo das circunstâncias ou arquiteto do seu destino. Eu vou te ensinar hoje os segredos que descobri depois de conquistar tudo e quase perder o que realmente importa. Não são fórmulas vazias ou motivação barata. São princípios que sustentaram impérios e destruíram outros. Princípios que podem transformar não apenas sua conta bancária, mas a própria essência de quem você é. Porque a verdadeira riqueza não está em quanto você tem. Está em quem você se torna no processo de conquistar. E se você está pronto para essa transformação, se está cansado de viver abaixo do seu potencial, então este vídeo pode ser o divisor de águas da sua vida. Inscreva-se no canal agora, porque o que vou compartilhar nas próximas linhas é a sabedoria que levei uma vida inteira para aprender. E talvez seja exatamente o que você precisa para finalmente se tornar o homem que sempre soube que poderia ser. Número 1. A escolha que definiu tudo. Você já se pegou olhando para a vida dos outros e se perguntando por que eles têm tudo e você ainda está lutando? Já sentiu aquela pontada amarga de inveja quando vê alguém prosperando enquanto você quebra a cabeça tentando descobrir o que está fazendo de errado? Essa dor que corrói por dentro, que faz você questionar se realmente nasceu para ser mais do que é hoje. Eu entendo essa dor porque já estive do outro lado. Mas deixa eu te contar algo que mudou completamente o rumo da minha história. E pode mudar a sua também. Quando eu era jovem, Deus apareceu para mim em sonho e disse algo que ecoou na eternidade. Pede o que quiseres que eu te dê. Imagine por um momento essa cena. O Criador do Universo, aquele que tem domínio sobre toda a riqueza da Terra, me oferecendo qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu poderia ter pedido ouro sem fim. Poderia ter pedido exércitos invencíveis, terras que se estendessem até onde a vista alcança, ou o poder de conquistar qualquer nação. Qualquer jovem ambicioso faria exatamente isso. Mas algo dentro de mim sussurrou uma verdade que mudaria não apenas minha vida, mas o destino de uma nação inteira. Pedi sabedoria. Não foi uma escolha emocional, foi estratégica. Porque compreendi algo que a maioria das pessoas demora uma vida inteira para entender. Quem tem sabedoria constrói qualquer riqueza que desejar. Quem não tem, destrói até mesmo aquilo que herdou dos pais. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que ganharam fortunas na loteria e perderam tudo em poucos anos? Quantos filhos de empresários bem-sucedidos que dilapidaram impérios construídos ao longo de gerações? O dinheiro nas mãos de quem não tem sabedoria é como uma espada nas mãos de uma criança. Mais perigoso para quem segura do que para qualquer inimigo. A sabedoria me ensinou a discernir entre o que tem valor real e o que apenas brilha por um instante. Me mostrou que a maioria das pessoas está correndo atrás do vento, perseguindo coisas que não produzem frutos duradouros.
Estão tão ocupados tentando parecer ricos que esquecem de se tornar ricos de verdade. Imagine um homem que planta uma semente de ouro e outro que planta uma árvore frutífera. O primeiro terá brilho imediato, mas quando a terra cobrir a semente, não restará nada. O segundo esperará pacientemente, regará com consistência e um dia colherá frutos que alimentarão não apenas a ele, mas a gerações futuras. A diferença entre eles não está na semente, mas na sabedoria de escolher a semente certa. Poucos anos depois daquela noite, eu me tornei o homem mais rico que a terra já conheceu. Não por acaso ou sorte, mas porque a sabedoria me ensinou onde investir, com quem fazer alianças, quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Ela foi meu conselheiro mais fiel, meu general mais astuto, meu comerciante mais hábil. Mas aqui está o ponto de virada que preciso que você compreenda. Você também tem uma escolha à sua frente neste exato momento. Talvez Deus não apareça para você em sonho, mas a vida está te oferecendo a mesma oportunidade que me foi dada. Você pode continuar pedindo as coisas erradas, pedindo dinheiro rápido, oportunidades fáceis, atalhos que te levem ao topo sem esforço. Ou pode fazer a escolha que eu fiz. Buscar primeiro a sabedoria que torna qualquer conquista possível. Pare agora e reflita honestamente. O que você tem pedido à vida? Você está ansioso por resultados que ainda não tem capacidade de sustentar? Ou está disposto a plantar as sementes certas, mesmo que a colheita demore um pouco mais para chegar? Porque deixa eu te dizer algo que descobri ao longo dos anos. Quem busca sabedoria nunca fica pobre. Mas quem busca apenas dinheiro raramente se torna sábio. A escolha está diante de você. E essa escolha, mais do que qualquer outra que você já fez, vai definir não apenas o que você terá, mas principalmente quem você se tornará. Escolha como um rei, escolha a sabedoria. Número 2. O pecado que me fez rico. Existe uma mentira que você acredita e que está impedindo você de enriquecer. Uma mentira tão bem contada que até pessoas inteligentes caem nela. A mentira de que o dinheiro muda as pessoas. Deixa eu te contar sobre o momento mais sombrio da minha vida, quando me tornei escravo da própria riqueza que Deus me havia dado. Foi nesse abismo que descobri a verdade mais cruel e libertadora sobre o dinheiro. Uma verdade que pode mudar sua vida para sempre. No auge da minha prosperidade, quando meu reino se estendia de um mar ao outro e as riquezas fluíam como rios em direção a Jerusalém, eu cometi o pecado da ganância. Multipliquei mulheres, exércitos e alianças. Acumulei ouro como se fosse areia do mar. Construí palácios que tocavam as nuvens e jardins que rivalizavam com o Éden. E foi justamente nesse excesso, nessa voragem insaciável por mais, que aprendi a verdade mais importante sobre o dinheiro. Uma verdade que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para compreender. Se é que um dia compreende. O dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas revela o que já estava escondido no coração. Pense numa lupa sob o sol. Ela não cria o fogo, apenas concentra o que já estava lá. O dinheiro funciona exatamente assim com o caráter humano. Ele amplifica, intensifica, revela o que já existia em estado latente. Quando o tolo fica rico, ele se torna arrogante. Não porque o dinheiro fez arrogante, mas porque a arrogância já estava lá, apenas esperando uma oportunidade para se manifestar. Quando o sábio enriquece, ele se torna generoso, porque a generosidade já era parte da sua essência. O inseguro com dinheiro se torna controlador e possessivo. O íntegro se transforma num construtor de legados. Eu descobri isso da forma mais dolorosa possível. Quando a riqueza chegou às minhas mãos, ela não mudou quem eu era. Ela revelou quem eu sempre fui por baixo da máscara da humildade, forçada pela necessidade.
Vi homens humildes se transformarem em tiranos quando a fortuna bateu à sua porta. Vi pessoas aparentemente generosas se tornarem mesquinhas quando o dinheiro começou a fluir. Mas também vi corações verdadeiramente nobres se tornarem fontes de bênção para milhares quando abençoados com prosperidade. A questão essencial não é como enriquecer. Qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender técnicas, estratégias e métodos para multiplicar dinheiro. A questão real, a pergunta que vai determinar se sua riqueza será bênção ou maldição, é esta: quem você se tornará quando estiver rico? Porque deixa eu te dar uma certeza absoluta. Se você está buscando riqueza com seriedade, uma hora você vai conseguir. E nesse dia, o dinheiro vai funcionar como um amplificador gigantesco da sua verdadeira natureza. Se existe inveja no seu coração hoje, ela se tornará paranoia quando você for rico. Se existe orgulho, ele se transformará em arrogância insuportável. Se existe medo, ele se tornará ansiedade paralisante de perder tudo. Mas se existe gratidão, ela se tornará generosidade transformadora. Se existe humildade verdadeira, ela se tornará sabedoria que abençoa gerações. O dinheiro é um espelho da alma. Ele não mente, não esconde, não perdoa. Ele simplesmente revela. Por isso, tantas pessoas têm medo de enriquecer. No fundo, elas sabem que o dinheiro vai expor quem elas realmente são por baixo da fachada que construíram para impressionar os outros. Preferem continuar pobres e manter a ilusão de que são pessoas melhores do que realmente são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode usar essa verdade a seu favor. Antes de buscar riqueza, trabalhe no seu caráter. Antes de multiplicar seu dinheiro, multiplique sua integridade. Antes de construir impérios externos, construa um reino interno, sólido o suficiente para sustentar qualquer tempestade. Porque quando o dinheiro chegar, e ele chegará se você aplicar os princípios certos, ele encontrará um coração preparado para transformar Lu em bênção, não em maldição. Olhe para dentro de si neste momento. O que o dinheiro revelaria sobre você se chegasse hoje à sua conta? Que tipo de pessoa você se tornaria se tivesse recursos ilimitados? Essa resposta vai determinar não apenas se você merece ficar rico, mas se conseguirá permanecer rico quando chegar lá. O dinheiro não mente. Ele é o teste mais honesto que existe para o caráter humano. E você? Está preparado para passar nesse teste? Número 3. Um conselho que vale mais que ouro. Você já teve a sensação de que está caminhando sozinho numa estrada escura, tropeçando em obstáculos que outros conseguiram evitar? Já se sentiu como se estivesse repetindo os mesmos erros, tomando as mesmas decisões ruins, mas sem saber como quebrar esse ciclo? Essa solidão intelectual que corrói a alma é mais comum do que você imagina. Durante meus anos como rei, tive o privilégio de observar de perto a ascensão e queda de impérios, a construção e destruição de fortunas, o sucesso meteórico e a ruína devastadora de homens que pareciam ter tudo sob controle. E uma coisa me chamou a atenção mais do que qualquer outra: a diferença entre os que prosperam e os que fracassam raramente está no talento, na sorte ou nas circunstâncias. Está na qualidade dos conselhos que eles escolhem seguir. Vi reis poderosos caírem porque cercaram-se de bajuladores que apenas confirmavam seus preconceitos. Vi homens simples prosperarem porque tiveram humildade suficiente para ouvir orientação de quem tinha mais experiência. A diferença entre a sabedoria e a tolice muitas vezes é apenas esta: o sábio busca conselhos, o tolo já acha que sabe tudo. Existe um princípio que escrevi e que mudou a forma como tomo decisões até hoje. Na multidão de conselheiros, há segurança. Não é apenas uma frase bonita,
É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Quando você tenta resolver problemas complexos sozinho, é como tentar enxergar suas próprias costas. Por mais que se contorça, sempre haverá pontos cegos. Mas quando você convida pessoas experientes para olhar a mesma situação, cada uma traz uma perspectiva única, uma experiência diferente, um ângulo que você jamais consideraria sozinho. Imagine dois homens perdidos numa floresta densa. O primeiro confia apenas em seus instintos e continua caminhando em círculos, convencido de que está no caminho certo. O segundo para, escuta os sons ao redor, observa a posição do sol, sente a direção do vento, procura por sinais deixados por outros viajantes. Qual dos dois tem mais chances de encontrar a saída? O orgulho é o maior inimigo da prosperidade. Ele sussurra mentiras sedutoras no seu ouvido. Você é inteligente o suficiente. Você não precisa da ajuda de ninguém. Se aceitar conselhos, vai parecer fraco. E enquanto você acredita nessas mentiras, outros estão se beneficiando da sabedoria coletiva de gerações. Mas aqui está um segredo que a maioria não compreende. Nem todo conselho vale ouro. Na verdade, alguns conselhos valem menos que o ar que você respira para pronunciá-los. A questão não é ouvir qualquer pessoa que oferece opinião. A questão é saber de quem ouvir. Não busque conselhos de quem fala bem, mas de quem prova com frutos aquilo que ensina. Não escute quem tem teorias bonitas, mas quem tem cicatrizes reais de batalhas vencidas. Não dê ouvidos a quem te diz o que você quer ouvir, mas a quem tem coragem de te dizer o que você precisa ouvir. O maior erro do tolo é achar que já sabe o suficiente. O do sábio é saber que sempre pode aprender mais, mesmo com pessoas que aparentemente sabem menos que ele. Porque às vezes a pergunta inocente de uma criança pode revelar a falha fatal num plano que levou meses para ser elaborado. Eu tive conselheiros que me ajudaram a tomar decisões que geraram riquezas inimagináveis. Também cometi erros catastróficos nos momentos em que achei que podia decidir sozinho. A diferença entre acerto e erro, muitas vezes, foi simplesmente ter humildade suficiente para perguntar: o que você faria no meu lugar? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar completamente sua trajetória. Quais vozes você tem escutado? Você está buscando orientação daqueles que construíram algo sólido e duradouro? Ou está seguindo conselhos de pessoas que estão tão perdidas quanto você? Você está ouvindo mentores que pagaram o preço para aprender as lições que estão te ensinando? Ou está seguindo influenciadores da internet que vendem sonhos que eles mesmos nunca realizaram? Caminhar sozinho não é sinal de força. É receita para cair mais rápido e mais feio. Os homens mais sábios que já conheci tinham uma coisa em comum. Eram cercados por outros homens sábios que não tinham medo de confrontá-los quando necessário. Se você quer acelerar seu crescimento, pare de tentar descobrir tudo sozinho. Procure pessoas que já passaram pelo caminho que você quer percorrer. Pague pelo conhecimento delas, se for preciso. Invista mais em mentoria do que em cursos teóricos. Valorize mais experiência prática do que diplomas acadêmicos. E quando receber um conselho sábio, não apenas escute, aplique. Porque conselho não aplicado é como remédio não tomado. Não vai curar a doença, por melhor que seja a fórmula. Lembre-se, o homem sábio ouve conselhos, mas o homem próspero escolhe de quem ouvir. E essa escolha pode ser a diferença entre uma vida de tentativas frustradas e uma vida de conquistas extraordinárias. Número 4. O segredo que os ricos escondem. Você acorda todos os dias esperando que hoje seja o dia da grande virada. Fica obcecado por aquela ideia genial que vai mudar sua vida. Aguarda ansioso por uma oportunidade única que vai catapultar você para o sucesso.
Passa horas consumindo conteúdo sobre estratégias mirabolantes, fórmulas secretas, métodos revolucionários que prometem riqueza rápida. Mas deixa eu te contar algo que pode acabar com essa ilusão de uma vez por todas. Essa obsessão pela solução mágica é exatamente o que está te mantendo pobre. Durante todos os meus anos observando a natureza humana e os caminhos da prosperidade, descobri que existe uma mentira bem contada que mantém a maioria das pessoas na mediocridade. A mentira de que a riqueza nasce de uma ideia genial, de um golpe de sorte ou de uma oportunidade única que cai do céu. A verdade é bem menos glamourosa e muito mais poderosa. A riqueza verdadeira nasce da diligência, da disciplina brutal de fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Existe uma criatura pequena que se tornou minha professora mais valiosa sobre prosperidade: a formiga. Você já parou para observar uma formiga trabalhando? Ela não tem supervisor controlando seu horário, não tem metas impostas por um chefe, não tem prazos apertados para cumprir, e mesmo assim trabalha com uma constância que envergonharia a maioria dos seres humanos. A formiga entende algo que escapou da compreensão da maioria das pessoas. Resultados extraordinários não vêm de esforços extraordinários pontuais. Vêm de esforços ordinários aplicados extraordinariamente bem, dia após dia, sem exceção. Enquanto você está procurando pelo grande segredo, pelos ricos estão fazendo a mesma coisa simples repetidamente, com uma consistência que beira a obsessão. Eles trabalham quando têm vontade e quando não têm. Investem quando o mercado está em alta e quando está despencando. Constroem relacionamentos quando precisam e quando não precisam. Estudam quando se sentem motivados e quando se sentem preguiçosos. A constância silenciosa supera o talento não aplicado em proporções gigantescas. Eu vi homens de inteligência mediana construírem impérios porque aplicaram princípios simples com disciplina absoluta. E vi gênios morrerem na pobreza porque ficaram esperando pela oportunidade perfeita que nunca chegou. Os ricos trabalham com mais foco, não necessariamente mais horas. Eles entenderam que tempo é o único capital verdadeiramente democrático que existe. Todos temos exatamente 24 horas por dia. A diferença não está na quantidade de tempo disponível, mas na qualidade com que esse tempo é investido. Enquanto a maioria das pessoas gasta tempo, os ricos investem tempo. A diferença pode parecer sutil, mas é a diferença entre construir algo duradouro e apenas sobreviver até o fim do mês. Gasta-se tempo em entretenimento vazio, redes sociais sem propósito, conversas que não levam a lugar nenhum, atividades que fazem você se sentir ocupado, mas não te tornam produtivo. Investe-se tempo em aprendizado que gera habilidades valiosas, em relacionamentos que abrem portas para o futuro, em atividades que constroem algo maior do que você mesmo. Os ricos aprenderam a evitar distrações como se fossem veneno. Eles sabem que cada minuto perdido em futilidades é um minuto a menos investido na construção do seu futuro. Por isso são tão protecionistas com seu tempo. Não é arrogância, é estratégia. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser o ponto de virada da sua vida. Você está investindo seu tempo para construir algo ou apenas para sobreviver? Suas atividades diárias estão te aproximando dos seus objetivos ou te mantendo ocupado na mediocridade? Porque se você quer entrar no seleto grupo daqueles que prosperam verdadeiramente, vai precisar trocar a busca pelo atalho mágico pela disciplina da constância. Vai precisar parar de procurar pelo grande segredo e começar a aplicar pequenas disciplinas todos os dias. A riqueza não é um destino que você chega de uma vez. É um músculo que você desenvolve repetição por repetição, dia por dia, escolha por escolha. E assim como qualquer músculo, ele só cresce quando você resiste ao impulso de parar na primeira dificuldade. Os ricos não são pessoas especiais
com acesso a informações secretas. São pessoas comuns que desenvolveram disciplinas extraordinárias. Eles entenderam que sucesso não é sobre intensidade momentânea, mas sobre consistência implacável. E se você está disposto a trocar a fantasia da solução rápida pela realidade do trabalho constante, se consegue resistir à tentação das distrações e focar no que realmente importa, então você tem tudo o que precisa para se juntar a eles. Mas se ainda está esperando pelo milagre, pela ideia genial, pela oportunidade única, então continue onde está, porque enquanto você espera, outros estão construindo tijolo por tijolo o império que você sonha ter. Número 5. Um erro que quase destruiu meu reino. Existe um momento na vida de todo homem que constrói algo grande quando ele olha ao redor e pensa: eu fiz isso, eu mereço isso, eu sou o arquiteto da minha própria grandeza. É o momento mais perigoso da jornada de qualquer pessoa bem-sucedida. E foi exatamente nesse momento que quase perdi tudo. No auge da minha prosperidade, quando meu reino se estendia de rio a rio e as riquezas fluíam como cascatas em direção a Jerusalém, quando reis de nações distantes vinham buscar minha sabedoria e eu tinha mais ouro do que conseguia contar, cometi o erro que quase destruiu não apenas meu império, mas minha própria alma. Me afastei do temor ao Senhor. A soberba é um veneno silencioso que contamina o coração gradualmente. Ela não bate na sua porta anunciando suas intenções. Ela entra disfarçada de autoconfiança, se apresenta como merecimento, sussurra que você é especial, que as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a você. E quando percebi, eu estava adorando a criação em vez do Criador. Estava reverenciando minha própria inteligência em vez da sabedoria que me foi dada. Estava confiando na minha força, em vez de reconhecer a fonte de onde ela vinha. Foi então que descobri uma verdade aterrorizante. Um homem pode ter tudo por fora e não ter nada por dentro. Pode possuir reino, riquezas, poder e influência, mas se perder o centro, perde tudo o que realmente importa. O dinheiro sem temor a Deus se transforma numa armadilha. A riqueza sem reverência vira vaidade. O sucesso sem humildade espiritual se torna uma ilusão que pode desmoronar a qualquer momento. Porque, deixe eu te contar algo que levei anos para compreender. Não é você quem sustenta a sua riqueza. É sua riqueza que pode te sustentar ou te destruir, dependendo da base sobre a qual ela está construída. Quando o temor ao Senhor é o alicerce da sua prosperidade, ela se torna a bênção que se multiplica e abençoa outros. Quando o ego é o alicerce, ela se torna peso que pode esmagar você no momento em que menos espera. Comecei a notar os sinais da destruição, quando as coisas que antes me traziam alegria começaram a se tornar vazias. As conquistas que antes me enchiam de satisfação se tornaram insuficientes. A busca por mais se tornou compulsiva, insaciável, desesperada. Era como se eu estivesse tentando encher um balde furado. Não importava quanto despejasse lá dentro, sempre havia um vazio que consumia tudo e pedia por mais. Foi nesse abismo que redescobri a verdade que tinha esquecido. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é medo paralisante, mas reverência transformadora. É o reconhecimento de que existe algo maior que você, algo que merece sua submissão, algo que pode dar sentido a tudo o que você construiu. Quando voltei a esse fundamento, algo extraordinário aconteceu. A mesma riqueza que estava se tornando maldição voltou a ser bênção. O mesmo sucesso que estava me isolando voltou a me conectar com propósito maior. A mesma prosperidade que estava endurecendo meu coração voltou a ser ferramenta para servir outros. Não mudou a quantidade do que eu tinha, mudou a qualidade da minha relação com o que eu tinha. E essa mudança fez toda a diferença entre ser dono das minhas posses ou ser possuído por elas. Aqui está o alerta que preciso te dar.
Se você está construindo sua riqueza sobre qualquer fundamento que não seja a reverência ao Criador, você está construindo sobre areia movediça. Pode parecer sólido por um tempo, mas quando vierem as tempestades, e elas sempre vêm, tudo vai desmoronar. A busca pela prosperidade deve estar firmada na reverência, não na vaidade. Deve ser motivada pela gratidão, não pela soberba. Deve ser direcionada para servir, não apenas para acumular. Porque quando você entende que tudo que tem é presente, não conquista pessoal, sua relação com a riqueza se transforma completamente. Você para de se agarrar desesperadamente ao que possui e começa a administrar com sabedoria o que lhe foi confiado. Olhe agora para sua busca por prosperidade. Qual é o fundamento sobre o qual você está construindo? Você está buscando riqueza para glorificar a si mesmo? Ou para ser canal de bênção para outros? Sua motivação nasce da gratidão ou da ganância? Essas perguntas não são apenas filosóficas, elas são práticas e urgentes, porque a resposta a elas vai determinar se sua riqueza será sua maior bênção ou sua maior maldição. O centro precisa estar no lugar certo antes que você chegue ao topo. Porque se você subir sem o centro correto, a queda não vai ser apenas financeira, vai ser existencial. E acredite em mim quando digo, não vale a pena ganhar o mundo inteiro se isso custar sua alma. Eu quase cometi esse erro. Não cometa você também. Número 6. A lei mais poderosa do universo. Você fala consigo mesmo o tempo todo. Nas primeiras horas da manhã, quando acorda e olha no espelho. Durante o trajeto para o trabalho, quando pensa sobre os desafios do dia. Antes de dormir, quando reflete sobre o que aconteceu. Essa conversa interna nunca para, e essa pode ser a ferramenta mais poderosa para a sua transformação ou o instrumento mais destrutivo para a sua ruína. Existe uma lei que rege o universo com precisão matemática, mas que a maioria das pessoas ignora completamente. Uma lei tão fundamental quanto a gravidade, mas infinitamente mais poderosa em seus efeitos sobre o destino humano. É a lei que descobri depois de anos observando o poder criativo e destrutivo que sai da boca dos homens. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora. Não é exagero poético. É uma lei espiritual tão real e implacável quanto qualquer lei física que governa este mundo. As palavras que você pronuncia, seja para outros ou para si mesmo, são sementes que inevitavelmente produzirão colheita na sua vida. Durante meus anos como rei, observei homens idênticos em talentos, oportunidades e recursos chegarem a destinos completamente opostos. Uns prosperaram além de qualquer expectativa razoável. Outros fracassaram de forma que parecia impossível, considerando tudo o que tinham a favor. A diferença não estava nas circunstâncias externas. Estava na linguagem interna e externa que cada um escolheu adotar. Os homens que prosperam falam diferente. Eles não verbalizam medo, mesmo quando sentem medo. Não pronunciam dúvida, mesmo quando enfrentam incertezas. Não declaram derrota, mesmo quando passam por derrotas temporárias. Eles entenderam que suas palavras não apenas descrevem sua realidade, mas participam ativamente da criação dela. Imagine dois fazendeiros com terras idênticas. O primeiro passa o dia falando sobre pragas, secas e possíveis fracassos. O segundo fala sobre colheitas abundantes, chuvas na medida certa e prosperidade vindoura. Mesmo que plantem as mesmas sementes no mesmo solo, eles estão plantando sementes diferentes com suas palavras. E essas sementes linguísticas produzirão frutos tão reais quanto as sementes físicas. A palavra é uma força criativa que a maioria das pessoas usa contra si mesmas sem perceber. Elas falam sobre suas limitações como se fossem permanentes. Descrevem seus problemas como se fossem insolúveis. Profetizam fracassos sobre si mesmas
e depois se perguntam por que tudo dá errado. Mas existe uma diferença crucial entre reconhecer problemas e profetizar derrotas. O sábio identifica obstáculos para superar. O tolo declara impossibilidades para justificar sua inação. Quando você diz, "Eu nunca vou conseguir", você está plantando uma semente de impossibilidade que vai crescer até se tornar realidade. Quando você diz, "Eu sempre cometo os mesmos erros", você está programando sua mente para repetir padrões destrutivos. Quando você diz, "Eu não nasci para ser rico", você está criando uma barreira mental que pode ser mais forte que qualquer obstáculo externo. Por outro lado, quando você declara possibilidades baseadas em princípios corretos, você está alinhando sua força interior com leis universais que trabalham a seu favor. Não é pensamento positivo vazio. É reconhecimento de que você participa ativamente da criação da sua realidade através do poder criativo das suas palavras. O domínio da linguagem interna é ainda mais importante que o domínio da linguagem externa, porque você pode enganar outros com palavras bonitas, mas não consegue enganar sua própria mente subconsciente. Ela ouve tudo o que você pensa e aceita como verdade tudo o que você repete com convicção. Se você quer transformar sua realidade externa, comece transformando sua linguagem interna. Pare de repetir mentalmente suas limitações e comece a declarar suas possibilidades. Substitua "Eu não consigo" por "Eu ainda não consegui, mas vou aprender". Troque "Isso é impossível" por "Isso é desafiador, mas encontrarei um caminho". Não se trata de negar problemas reais ou viver em fantasia. Trata-se de usar a linguagem como ferramenta de construção em vez de instrumento de destruição. Os homens mais prósperos que conheci tinham vocabulários diferentes. Eles falavam sobre oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Encontravam soluções onde outros enxergavam apenas problemas. Declaravam vitórias onde outros profetizavam derrotas. E a diferença entre esses vocabulários não era apenas estilística, era estratégica. Porque eles entenderam que controlar a linguagem é controlar o pensamento. E controlar o pensamento é controlar a ação. E controlar a ação é controlar o destino. Deixa eu te desafiar com uma pergunta que pode mudar completamente sua trajetória. Que tipo de sementes você tem plantado com suas palavras? Quando você fala sobre seu futuro, sobre suas possibilidades, sobre seus sonhos, você está plantando sementes de vida ou sementes de morte? Pare hoje mesmo e analise sua linguagem interna e externa da última semana. Você tem falado como alguém que vai prosperar ou como alguém que vai fracassar? Suas palavras estão construindo pontes para seu futuro ou muros que te impedem de chegar lá? Porque se você conseguir dominar sua língua, você terá dominado a ferramenta mais poderosa para moldar seu destino. E se não conseguir, ela continuará moldando seu destino contra você. Palavra por palavra, dia após dia, até que se torne tarde demais para reverter os danos. Número 7. O último teste. Estou no final da minha jornada terrena e quando olho para trás, para todos os palácios que construí, todas as riquezas que acumulei, todas as conquistas que alcancei, uma verdade se impõe com clareza cristalina. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não é desespero de um homem amargurado. É sabedoria de alguém que teve tudo e compreendeu o verdadeiro valor de cada coisa. É a conclusão de quem passou pela prova final que toda riqueza impõe, o teste do que ela faz com seu coração. Porque deixa eu te contar algo que poucos entendem até que seja tarde demais. O dinheiro não é o fim da jornada, é apenas o meio. E o verdadeiro teste da riqueza não é quanto você consegue acumular, mas o que ela faz com quem você é por dentro.
Durante todos esses anos observando homens e mulheres em sua relação com a prosperidade, identifiquei duas trajetórias possíveis. A riqueza pode ser bênção ou maldição. Pode elevar ou destruir. Pode aproximar ou isolar. E a diferença entre essas duas realidades não está na quantidade do dinheiro, mas na transformação interna que ele provoca. Se a riqueza te aproxima de Deus, te conecta com pessoas de forma mais profunda e te dá senso de propósito maior, então ela é bênção. Mas se ela te isola, endurece seu coração e te torna insaciável, então é maldição disfarçada de sucesso. Eu experimentei os dois lados dessa moeda. Houve momentos em que minha prosperidade me tornou canal de bênção para milhões. Construí hospitais, alimentei pobres, financiei obras que beneficiaram gerações. Nessas ocasiões, a riqueza era ferramenta divina nas minhas mãos. Mas também houve períodos em que a mesma riqueza me isolou numa torre de marfim de arrogância e autossuficiência. Momentos em que ela me fez acreditar que eu era melhor que outros, que merecia privilégios especiais, que as regras morais que se aplicavam aos demais não se aplicavam a mim. A diferença entre esses dois estados não estava no que eu possuía, mas no que possuía meu coração. Aqui está a verdade mais importante que posso te transmitir. A riqueza é um teste espiritual antes de ser uma conquista material. Ela revela quem você realmente é quando todas as máscaras caem e todas as limitações externas são removidas. Quando você não tem dinheiro, é fácil se convencer de que seria generoso se tivesse. É simples imaginar que seria humilde se fosse bem-sucedido. É reconfortante acreditar que seria diferente dos ricos arrogantes que critica. Mas quando a riqueza chega, ela testa cada uma dessas convicções. Ela força você a provar na prática o que antes defendia apenas em teoria. E muitos descobrem, para seu horror, que não eram quem pensavam que eram. O valor real da riqueza não está no que você pode comprar com ela, mas na transformação interna que ela provoca ou impede. Se ela te torna mais compassivo, mais grato, mais focado em servir outros, então todo esforço para conquistar lá valeu a pena. Mas se ela te torna mais frio, mais exigente, mais distante de quem realmente importa, então é melhor que você nunca a tenha conquistado. Porque no final das contas, e esse final chega mais rápido do que qualquer um imagina, você não levará um centavo do que acumulou, mas levará cada transformação que permitiu que acontecesse dentro de você. A pergunta que você precisa responder com honestidade brutal é esta: com o que você tem agora, quem você está se tornando? Sua busca por mais dinheiro está te tornando uma pessoa melhor ou pior? Está te aproximando das pessoas que ama ou te afastando delas? Está fortalecendo seu caráter ou corroendo sua integridade? Não importa quanto você tem. Importa quem você está se tornando com o que tem. Se você tem pouco e está permitindo que a escassez te torne amargo, invejoso ou desesperado, então você já falhou no teste, mesmo que um dia venha a enriquecer. Mas se você tem pouco e está usando essa limitação para desenvolver gratidão, humildade e determinação, então você já passou na primeira fase do teste. Se você tem muito e está usando sua abundância para servir, abençoar e construir legados duradouros, então sua riqueza é genuína bênção. Mas se você tem muito e está usando sua posição para se isolar, controlar ou impressionar, então sua riqueza é armadilha dourada. O segredo da riqueza verdadeira não está em conquistar o mundo inteiro. Está em não perder sua alma no processo. Está em chegar ao final da jornada e poder dizer que o dinheiro te tornou melhor pessoa, não apenas pessoa mais rica. Esse é meu último conselho para você, e talvez o mais importante. Antes de buscar riqueza externa, certifique-se de que possui riqueza interna suficiente para sustentá-la. Antes de multiplicar seu dinheiro,
Multiplique seu caráter. Antes de construir impérios materiais, construa fundamentos espirituais sólidos. Porque o dinheiro que não está baseado em caráter sólido é casa construída sobre areia. Pode impressionar por um tempo, mas não resistirá às tempestades da vida. A escolha está nas suas mãos. Você pode usar a riqueza ou ser usado por ela. Pode dominá-la ou ser dominado por ela. Pode transformá-la em bênção ou permitir que ela se torne maldição. Mas não se engane, essa escolha precisa ser feita antes que a riqueza chegue, porque quando ela chegar, será tarde demais para mudar quem você é. Ela apenas revelará quem você sempre foi. Quando você planta uma semente, ela desaparece na terra por um tempo. Você não a vê crescer nas primeiras semanas. Não há sinais visíveis de que algo está acontecendo, mas debaixo da superfície, raízes silenciosas estão se espalhando, criando a base que um dia sustentará uma árvore majestosa. Os princípios que compartilhei contigo hoje são sementes. Eles podem parecer simples, até óbvios para alguns. Mas sua verdadeira força não está na complexidade, está na aplicação consistente ao longo do tempo. Está na coragem de plantar quando outros estão apenas esperando ver brotar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconhece que existe mais. Mais riqueza, mais sabedoria, mais propósito do que você tem experimentado. Esse reconhecimento não é acidental. É o chamado da sua própria grandeza ecoando dentro do seu peito. A diferença entre quem transforma e quem permanece igual não está no conhecimento que recebe, mas no que faz com esse conhecimento nos próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses. Porque transformação real acontece longe dos holofotes, na intimidade das suas escolhas diárias. Se você sente que esses princípios ressoam com algo profundo dentro de você, se reconhece que sua jornada de prosperidade verdadeira está apenas começando, então se inscreva neste canal. Porque esta conversa não termina aqui. Ela se aprofunda a cada novo encontro. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para se tornar quem foi chamado para ser. O tempo continua passando de qualquer forma. A questão não é se você terá mais tempo, mas o que fará com o tempo que tem. Cada momento que passa é uma nova oportunidade de escolher sabedoria ao invés de pressa, princípios ao invés de atalhos, caráter ao invés de aparência. E essas escolhas, acumuladas ao longo do tempo, se tornam o destino que você está criando para si mesmo. A riqueza verdadeira não é um destino onde você chega e para. É um estado de ser que você cultiva a cada respiração, a cada decisão, a cada palavra que escolhe pronunciar. E neste exato momento você tem tudo o que precisa para dar o próximo passo nessa jornada. A escolha sempre foi sua. E continua sendo.